Meu livro dessa semana é o livro Moos, do Art Spiegelman, certo? É um clássico da literatura em quadrinhos e conta a história de sobreviventes de Auschwitz. Corte seco para Cremildo Atanásio. Quando o Google supõe pretender digitalizar todas as obras, ou a maioria das obras, não se está se percebendo aí o que está tão em voga hoje da democratização do saber? Não seria aí, guardadas as devidas proporções, um instrumento de disseminação do saber, retornando talvez àquela ideia inicial do iluminismo, do saber para todos? O Google não estaria contribuindo com esse tipo de situação? Não, veja só, suponha que eu tenho uma garrafa de Coca-Cola, de 2 litros, e essa garrafa seja só minha, e eu decida democratizar o acesso a essa garrafa. Aí eu divido esse litro de Coca-Cola em 20 garrafinhas. 20 garrafinhas de Coca-Cola e distribuo. Aparentemente eu democratizei, mas a forma Coca-Cola continua presente. E a forma Coca-Cola era minha, que decidi distribuir. Eu não creio que a democracia seja a ordem da distribuição quantitativa. A democracia é da ordem de distribuição ao mesmo tempo de quantidade e qualidade, portanto, transformação, possibilidade de transformação do processo. Então, distribuir livros ou simplesmente distribuir informação sem o quadro espaço-temporal onde essa informação é processada pode ser mais ou menos como você faz nessas casas mortuárias modernas, onde você enfeita o cadáver antes de enterrar. Então o cadáver está ali, está ajeitadinho, está pronto para o caixão. A informação, pura informação, é esse enfeite do cadáver. Quer dizer, sem o corpo vivo, aquela informação não vale nada, né? Como o cadáver não anda. Então, não é a multiplicação da informação, nem a multiplicação dos conteúdos culturais que traz a democracia, o que faz a democracia. Ao contrário, é a possibilidade de que as pessoas produzam, em seus respectivos lugares, conteúdos culturais diferenciados. E eu acho que a simples distribuição apenas leva à repetição do que se distribuiu. Portanto, a informação sem educação, a informação sem educação qualitativa, a informação sem cultura, é apenas adornar o cadáver. Você, nesse caso, você não acha também que a disseminação, mesmo quantitativa, ela não provoca no sujeito, tendo agora a visão de um homem ecológico, esse homem não reconstrói, não quebra os paradigmas iniciais, ele não pode reinventar? É a tese de que a quantidade pode gerar qualidade. Pode, dadas as condições espaço-temporais para isso. Eu acho que a disseminação, por outro lado, é consentida porque, nesse momento, quer dizer, qual é a grande repressão à disseminação que o Ocidente tem, tanto na escola quanto na cultura? A divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Isso é essencial para se entender o processo educacional. Da Grécia para cá, o espírito se dissocia da matéria e espírito é pura consciência. E o trabalho material está aqui, né? Eu acho que com a eletrônica, com a comunicação eletrônica, algumas das divisões classes do Ocidente podem desaparecer, podem ser abolidas. Portanto, a eletrônica talvez seja mais efetiva para lidar com a metafísica do que a filosofia. Okay. Mas essa disseminação, portanto, do conhecimento pode vir a ser muito interessante se abolir, principalmente com o computador, a diferença entre trabalho intelectual e trabalho manual. Se der essa separação, se abolir essa separação, eu acho que a disseminação do conhecimento, aí sim, aí pode alterar a composição da força do trabalho e a composição orgânica do capital, né? Mas é preciso observar para ver se vai ocorrer ou se, de novo, não as forças produtivas dominantes vão controlar esses meios que já estão fazendo esforços para controlar. Né? Mas pode ser, é uma esperança, eu não excluo essa possibilidade não, né? De que essa disseminação venha a ser produtiva. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa dimensão, a questão disciplinar no processo educativo e como você vê isso dentro desse projeto expansionista da educação à distância no Brasil. Não, na verdade eu não coloquei isso como impossibilidade total. Eu apenas assinalei que é uma crise
nas formas tradicionais já de televisão educativa, que simplesmente tentavam transferir a cena escolar para a cena educativa, para a cena televisiva, sem se dar conta que televisão funciona por convencimento, por sedução, e não por disciplina. Então, quando você passa o conteúdo da cena disciplinar para a cena persuasiva, ele se esvazia. Mais isso. Mas não quer dizer que no espaço da eletrônica você não possa encontrar uma forma que combine disciplina. Isso tem que ser pesquisado com convencimento. Porque há determinado tipo de conhecimento em que a transmissão é maquínica. Ou seja, há um certo tipo de conhecimento que fica bem na máquina. São complicados, complexos, mas são mecânicos. E que se pode aprender mecanicamente. E outros não. Outro saber mais formativo precisa da presença concreta do professor, sobre na fase formativa. Porque é um tipo de conhecimento de sedução que a forma dele é libidinal. É libidinal no sentido que precisa de afeto. Como na relação de pai e filho, pai e mãe, com o professor também. O professor como iniciador. Então, eu acho que a pedagogia ainda não entendeu a questão da mídia. Todas as condenações que fizeram à televisão é no sentido de baixo nível cultural, de conteúdos. Julgou-se a televisão pela razão, a razão conteudística, pela cultura e razão. Quando a televisão é da ordem do sensível. E nunca, talvez tenha se encontrado a linguagem, ou seja, não é o racional, não é o conteúdo racional, mas é alguma coisa que nos passa da ordem do afeto, da ordem da emoção. Essa lógica das emoções que é necessária no processo educacional, a lógica do pathos, né, nunca foi devidamente pensado, foi pensado dos gregos, a modernidade não pensa muito isso. E eu acho que a eletrônica, a informática, nos obriga a encontrar essa lógica do sensível. Quer dizer, para além do conteúdo racional, para a razão instrumental, essa nova ambiência criada por computadores, pelo audiovisual, pela televisão, é uma nova ecologia, é um novo ambiente que nasce. Então nós temos que pensar nesse ambiente tecnológico como uma ecologia nova, não como puros instrumentos. Nós só pensamos em ecologia nas árvores, no mato, mas existe uma ecologia da máquina. Isso é uma ecologia, mas nós somos cercados de máquina o tempo inteiro. Internet, televisão, calculadoras, próteses que botamos. É uma ecologia nova que o homem criou e do qual você não pode abrir mão. O sensível é alguma coisa para além da razão. Para além do que se decompõe como razão instrumental, tem alguma coisa mais forte que é o impacto, que é o afeto, que é a emoção. Essa nova mídia funciona nessa base. E nós estamos pensando que ela é puramente racional. Racional é a fabricação dela, mas o funcionamento dela é sensível. Meu livro desta semana é A Grande Transformação de Cal Polanyi, onde é tratado de forma bem sucinta e criteriosa, para além dos aspectos históricos e econômicos, a evolução do capitalismo moderno.